Olá, eu sou o professor Cláudio Bastidas e hoje no nosso dicionário de psicanálise no cotidiano vamos tratar dos mecanismos de defesa, as defesas, né? Então, antes de tudo, as defesas são boas ou são ruins? Então, a gente ouve frases do tipo assim: nossa, aquela criança, ela não se defende na escola, não se defende bem. Então, nossa, então aí a defesa é louvável, ela tem um aspecto positivo. Ou então, você pode conversar com alguém que diga assim, olha, minha namorada ou meu namorado, ele é muito defendido, então defendido é ruim, né? Então, como que é para a psicanálise, né? Existe um autor chamado Wilhelm Reich, que no seu período psicanalítico, ele criou uma frase que acho que define bem as coisas. Ele diz assim, olha, para um cavaleiro medieval, ele ir para um campo de batalha, ele tinha que usar uma armadura, ele tinha que ir defendido, né? Porém, se ele fosse voltar para o seu castelo, né, e para a cama, né, compartilhar a cama com a sua amada, né, aí a armadura ia atrapalhar. É mais ou menos assim como pensa a psicanálise, quer dizer, as defesas elas são muito necessárias, né? O problema é se a pessoa não está usando por demais a defesa e isso acaba atrapalhando ela, né? Então, de modo geral, é assim que a psicanálise entende as coisas, quer dizer, as defesas elas são adequadas para a gente viver em sociedade, né? Porém, se elas são excessivas, elas atrapalham a nossa existência, atrapalha os nossos relacionamentos, né? Ainda, né, quem trabalhou muito sobre o tema das defesas, além do próprio Freud, né, em diferentes textos, mas vale a pena citar a filha dele, a Anna Freud, que escreveu O Ego e os Mecanismos de Defesa em 1936, que foi publicado, né, esse livro, e ele está editado aí até hoje, né, um texto, um clássico importante, e outros autores da psicanálise que vieram depois também, e também contemporâneos a Ana Freud, e até hoje escrevem sobre defesas de diferentes tipos, né? E talvez uma das grandes novidades, talvez não, uma das grandes novidades é que quando a gente pensa em defesa, eu próprio falei agora, né? Eu mesmo falei sobre ir para um campo de batalha, né? Mas acho que a grande novidade que a psicanálise traz, entre outros aspectos, ao falarmos sobre defesa, é que, imagine assim, alguém que não lide bem com a própria agressividade, né? Então, a pessoa tenta se controlar, ela não tem nem muito contato com a própria agressividade, ela nem conhece muito bem, não tem muita consciência, inclusive, da própria agressividade. Então, ela pode criar uma defesa, por exemplo, de intelectualização, né? Então, de ter uma visão sempre, o tempo todo, muito intelectualizada das coisas, fazendo muito uso do raciocínio ou de explicações, né, racionais, né? E aí a gente pode entender que é uma defesa para ela se defender dela mesma, né, da própria agressividade, né, de questões que estão dentro dela. Então a gente pode pensar entender que um dos aspectos da defesa é uma defesa, de certa forma, contra algo que habita a pessoa, né? Isso é uma maneira diferente de ver as coisas, quer dizer, não diz respeito só ao mundo externo, vamos dizer, tem muito a ver com o mundo interno, né? Aí esse modo muito interessante da gente verificar aí a genialidade da psicanálise. É isso, obrigado.